Vibe Mundial FM. Olha o tema de hoje: intervenção divina. Intervenção divina. Que é isso? Eu vou explicar. Eu vou primeiro me apresentar muito rapidamente. Eu sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E esse é um tema que nós precisamos levar a sério na atualidade. Mas aí nós precisamos mudar bastante a nossa mentalidade. Mas eu vou começar explicando o que é intervenção. O que é intervenção? É uma ação para mudar os rumos. Isso é intervenção. Divina é de Deus. Então precisa, nesse momento, de uma ação divina para mudar os rumos da humanidade. Ou seja, intervenção divina é uma ação de Deus para mudar os rumos da humanidade. Eu tenho conversado com muitas pessoas a esse respeito. E pessoas que levam a sério, pessoas que não têm uma atitude, seja ateísta, materialista, cética, agnóstica, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas pessoas que acreditam realmente nessa possibilidade, porque é uma possibilidade, sim, e eu vou demonstrar isso hoje. Então, estou conversando muito com pessoas a esse respeito e muitas delas concordam com o seguinte: na situação que a humanidade atual se encontra, só haverá uma melhora com a ação de Deus para mudar os rumos. Só isso. A nossa inteligência já não consegue mais resolver os problemas. Só isso resolverá os problemas, mas tudo isso tem um modo de acontecer ou de ser feito. Eu vou dividir o programa de rádio de hoje em duas etapas. Primeira etapa, o problema. Segunda etapa, a solução. Primeira etapa, o problema. Qual é o problema atual? Como a ciência e a filosofia atuais não resolvem os problemas do mundo, inclusive a pandemia, precisamos de outra solução para tais problemas. Não há uma resolução desses problemas. Então precisamos de uma outra solução. A maior parte dos cientistas atuais seguem o modelo do materialismo científico. O modelo de ciência do século XX foi esse modelo do materialismo científico, então que se estuda basicamente a matéria. E, portanto, não consideram a possibilidade da intervenção divina. Para eles, André, isso é uma conversa estratosférica, isso não é real. Não, isso é muito real. E é isso que eu quero demonstrar hoje. O que eu estou falando é uma realidade, inclusive, premente, urgente. Então, intervenção divina é a possibilidade da ação de Deus para mudar os rumos da humanidade. E nós precisamos disso. Chegou o momento. Esses cientistas confiam apenas na matéria e buscam uma solução apenas material para resolver os problemas do mundo. O mundo não é só matéria. Não dá para resolver os problemas do mundo só com a matéria. Já os filósofos, em sua maior parte, são agnósticos. O que é um agnóstico? É aquele que entende não ter conhecimentos suficientes nem para acreditar na existência de Deus, nem para desacreditar dessa existência. Então ele diz assim, bom, os conhecimentos não são suficientes nem para acreditar, nem para desacreditar. Então essa é a posição da maior parte dos filósofos da atualidade. Essa postura agnóstica da filosofia atual foi estabelecida por Immanuel Kant, nascido em Königsberg em 1724 e falecido na mesma cidade em 1804. Segundo Kant, segundo esse filósofo, tanto Deus quanto a alma humana seriam incognoscíveis. Então não poderíamos conhecer nem Deus nem a alma humana. Ou seja, não poderíamos conhecer Deus e nem a alma humana,
pois não poderíamos conhecer a essência das coisas. Então a gente não teria acesso à essência das coisas, ou o que ele chamou de númeno, mas apenas a manifestação das coisas, ou o que ele chamou de fenômeno. Então ele dizia, nós não temos contato com a essência, nós só temos contato com a manifestação ou fenômeno. Então esse foi o argumento, e é um argumento que se estabeleceu na filosofia atual, como base da filosofia atual. Desde Kant, a maior parte dos filósofos, e mesmo de cientistas, vem estudando os fenômenos, ou a manifestação das coisas, entendendo que a essência ou númeno, não pode ser conhecida. Em contraposição, os filósofos antigos, como Platão, Aristóteles, Plotino, nós vamos falar de Plotino hoje, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Tomás de Aquino e tantos outros, afirmavam ser possível, sim, conhecer Deus. Aliás, São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, na qual ele esclarece todas as questões sobre Deus. Tem o Tratado sobre a Graça também, um livro maravilhoso, e uma série de obras maravilhosas, nas quais ele diz que é possível, sim, conhecer a Deus. E esses filósofos também entendiam ser possível conhecer a alma humana, bem como interagir com ambas. Nós estamos numa época tão cética, tão agnóstica ou tão ateísta, que a maior parte das pessoas acha, não é possível falar com Deus. Não é possível. Tem uma música do Gilberto Gil, né, sobre falar com Deus. Falar com Deus é ficar no seu silêncio, fazer uma oração. E você já está falando com Deus, que é a inteligência suprema. Então, estamos numa época tão cética, tão agnóstica, tão ateísta, que essa possibilidade, que é a melhor de todas, não é vista, não é concebida na atualidade. E essa é a melhor possibilidade de intervenção divina. Inclusive, Plotino, no seu livro, que eu já falei desse livro algumas vezes aqui, eu tenho grande admiração por esse livro, é maravilhoso, o Tratado das Enéadas, no capítulo As 13 Hipóstases Iniciais, hipóstases no sentido de princípios, ele vai dizer o seguinte: o grande problema humano foi o afastamento que o ser humano decidiu fazer de Deus. Então, aquilo que a religião chama de queda, de expulsão do paraíso, que tem todas aquelas alegorias no Gênesis, por exemplo, significa isso. Foi o momento em que o ser humano decidiu se afastar de Deus e seguir por conta própria. Então, ele se afastou da inteligência suprema e quis seguir a sua própria inteligência. E chegou o momento de reconhecermos, não deu certo. Não funcionou. E chamar de volta a inteligência suprema para as coisas darem certo. Porque do jeito que está, não está dando mais certo. E estamos chegando num estado de caos. Então precisamos de novo da inteligência divina para tudo neste planeta. Tal afastamento que as três grandes religiões, então judaísmo, cristianismo, islamismo, denominam de queda, justamente aquele momento de queda, né, do ser humano, da civilização adâmica, né? Adão representou a civilização adâmica, né? Em Edom, né, ou Éden, ocorreu, segundo as minhas pesquisas, há 4 milhões de anos atrás. É um fato histórico. Tem muitas pessoas que acham que a Bíblia é um livro da carochinha, com uma série de historinhas. Não, é um livro histórico. Sodoma e Gomorra existiram. As cidades descritas existiram. Os fatos colocados lá, o dilúvio, por exemplo, é um fato histórico. Então, o que foi colocado lá não são meras alegorias. Tem alegorias. E uma das alegorias é justamente a expulsão do paraíso, da queda do ser humano. Então,
Isso, pelas minhas pesquisas, ocorreu há 4 milhões de anos atrás e foi um fato histórico. Mas um momento em que o ser humano decidiu se afastar de Deus e seguir por conta própria. Então, acho que chegou no momento de nós, que concordamos com essa visão, chamarmos ele de volta e admitirmos, não deu certo, não funcionou. Precisamos da inteligência divina no nosso dia a dia, senão não sairemos desse caos. Vibe Mundial 95.